Atenção, vascaínos, é vasculhada! Tudo! Como é que é, que é? Casaca! Casaca! Casaca, casaca, casaca! A turma é boa! É mesmo da fusaca! Vasco! 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 Olá, você vascaíno, você vascaína, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do Vascão Eterno. Pessoal, kit YouTube no começo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo, comente o que você achou desse conteúdo no final. E vamos ao que nos interessa, que foi um empate em 1-1 entre Vasco e Nova Iguaçu no jogo de ida da semifinal do Carioca 2024. Assim, todo mundo vascaíno que acompanha realmente já deve ter visto, inclusive ouvido muito comentário sobre o jogo. Vamos lá, o que eu falei antes do jogo, o que eu vou repetir agora. O Vasco contra times pequenos tem se portado muito mal. Opa, desculpa, mas o Vasco tem se portado muito mal contra times pequenos. Quando ele precisa propor o jogo, tem encontrado muitas dificuldades. Por quê? Porque o Vasco está absolutamente mal postado em campo. Não é uma questão apenas de qualidade dos atletas. O Vasco está mal postado em campo. Sim, você quando tem o tripé de três zagueiros, para jogar com times maiores, um time reativo, o Vasco se porta bem. Por quê? Porque o time retrai, tem três zagueiros, o Medel normalmente tem ficado ali no meio, na sobra, e ele é um jogador muito experiente. Então, assim, só que ele é o último a ser acionado durante um ataque do time adversário. Então, ele fica bem protegido, a zaga fica bem protegida, porque o time está todo retraído praticamente. Você vê normalmente nos clássicos que você observava, o, o nosso centroavante ali, o Veietti, ele estava disputando, às vezes, na intermediária de defesa do Vasco. Ele estava posicionado por ali, ou depois do grande círculo, ou seja, o time estava todo retraído, ele estava compactado. E aí você soltava, né, em contra-ataques rápidos, porque o Vasco ainda tem jogadores capazes de puxar esse contra-ataque rápido. Aí o pessoal fala assim: ah, o Veguete é um jogador lento. Não, ele é lento para ele em si puxar o contra-ataque, mas ele é rápido o suficiente para participar de um contra-ataque. Inclusive, ele é fundamental, porque ele faz muito bem a função do pivô. Então, assim, contra times maiores, que o Vasco joga de uma forma um pouco mais reativa, o Vasco se porta muito bem. Mas contra times menores, o que acontece? Eu já falei isso. Você tem o Zé Gabriel fica lá atrás protegendo a zaga. Aí você tem um espaço grande, ali de uns 20 metros, normalmente. Aí você tem o oh, meu Deus, toda vez que eu vou falar aqui o nome dele, eu esqueço. Você tem o Gamed, depois você tem o Payet, e você normalmente tem os dois laterais que eles se projetam. Né? Por quê? Porque você não, a princípio você não precisa segurar os nossos laterais lá atrás, porque você tem três zagueiros e mais um volante. Só que a distância entre esse quarteto defensivo, né, que a princípio joga quase que como num losango, essa distância para os jogadores que estão no ataque está muito grande. E o que acontece? O Vasco acaba deixando o espaço para o outro time trabalhar, perde todas as segundas bolas, praticamente, a não ser que seja uma segunda bola muito próximo da área, ele perde essa segunda bola e tem o espaço, e isso deixa o espaço. Você pode ver que toda vez que o time adversário ganha essa segunda bola, e quase toda vez, você tem, os times menores, né? Você tem um retardo entre o jogador do time adversário receber a bola, pegar essa segunda bola, e a chegada de alguém do Vasco para marcar. Por quê? Porque está muito longe. Então ele tem tempo de pegar a bola, dominar, virar e ver o que ele vai fazer. E como esses times sempre jogam normalmente de forma reativa, já tem alguém saindo, pegando a nossa defesa desguarnecida. Por que a defesa fica desguarnecida? Que embora ela esteja mais atrás, ela não está suficientemente atrás.
E aí você tem os lançamentos que pegam justamente o nosso jogador mais lento, que é o Medel, o mais lento da zaga. E isso tem causado muito problema no Vasco. E esse tipo de situação é que nós precisamos, é, que o Ramon Dias precisa urgentemente corrigir, né? Todo mundo está falando que o Medel pode jogar numa função num esquema de três zagueiros no meio. Sim, quando o time é atacado, normal, sim. Mas mesmo quando é um contra-ataque, ele tem tido muita deficiência, tem tido muita dificuldade nisso. E é esse o problema que você viu no primeiro tempo inteiro, né? Só que isso se agravou ontem porque o time, bom, disseram que o time do Vasco estava muito cansado. Eu acho estranho, pode até ser, não vou dizer que é mentira, mas eu acho estranho, porque nós estamos com 2 meses de temporada. Como é que um time já entra num desgaste tão grande com 2 meses de temporada? Ah, mas o jogo de quinta-feira contra o Água Santa foi muito desgastante. Pode ter sido. Mas você teve sexta, sábado, o jogo contra o Nova Iguaçu foi domingo à noite já, eram 6h30 da tarde a hora do jogo. Você teve praticamente 3 dias para você se recuperar e mais. O time entrou de marcha lenta. Veja bem, o time não apresentou cansaço durante o jogo. O time, com 15 minutos, estava morto em campo. O Nova Iguaçu já dominava amplamente a partida. Então, assim, tudo isso são coisas para o Ramon Dias corrigir com urgência. Eu tenho um, bastante dificuldade de entender o que está acontecendo. Bom, não de entender, mas o porquê disso está acontecendo, né? Porque não justifica, as explicações são dadas, mas, a meu ver, nada disso justifica, tá? Nenhuma dessas explicações justifica o que está acontecendo. Então, assim, o Vasco precisa rever esse posicionamento. Talvez, já que o Vasco tem a opção de jogar com dois zagueiros também, possa vir a fazer isso. Aí o Medel não pode ser um desses zagueiros, porque o Medel, infelizmente, esse ano ele está aquém daquilo que nós vimos o ano passado, né? Então, assim, pode ser um time e você tem que reforçar o meio de campo. Por quê? Porque o meio de campo do Vasco está com um buraco, um enorme buraco. E aí é uma opção para você colocar o Sforza, já de titular, na vaga do Medel, por exemplo. Você joga o Sforza como segundo volante, que o Vasco está jogando sem segundo volante, estamos jogando apenas com o Zé Gabriel, e o Zé Gabriel tem sentido dificuldade porque ele está muito sobrecarregado, porque tanto nem Payet, nem o Gamed, eles voltam para marcar, eles não têm essa característica, né? E os jogadores que têm entrado como pontas também não têm essa característica. Então, assim, a pessoa pode ficar assim, porque o Zé Gabriel tá jogando muito mal. Sim, ele está muito sobrecarregado. O nosso meio-campo não marca. A verdade é essa. E time que não marca sofre do jeito que o Vasco tem sofrido, né? Quando é um jogo contra um time maior, aí você retrai, mas o time acaba marcando, né? Pelo menos ocupando os espaços, e isso dificulta as ações adversárias. Mas quando um time menor, que o time tem que se lançar à frente, você fica com o buraco no meio-campo, eles não conseguem recompor, seja por idade, seja por falta de características, seja pelo que for, eles não estão recompondo, a verdade é essa. E aí o Vasco tem sofrido muito. Contra a Portuguesa, porque a Portuguesa criou chance. Não, foi o melhor jogo do Vasco, disparado. Sim, a Portuguesa criou, acho que duas ou três boas oportunidades só durante o jogo. Durante todo o jogo, assim, boa oportunidade mesmo foram duas. A terceira, mais ou menos. E o Vasco criou várias oportunidades, além dos 4 gols que fez. Então foi a melhor apresentação do Vasco contra equipes de menor investimento no ano. Mas contra os outros adversários todos de menor investimento, o Vasco teve dificuldades, sim, ganhou os jogos, mas em todos eles você vê que o Léo Jardim teve que trabalhar muito e não é à toa que ele hoje em dia está considerado por várias pessoas, vários comentaristas, como o melhor goleiro do Brasil.
que ele tem aparecido, porque a defesa está deixando muito a desejar. Aquilo que foi ponto muito forte do Vasco no passado desandou completamente e esse ano virou a dor de cabeça do Ramon Dias. Ele tem que corrigir isso, porque senão a gente pode até passar do Nova Iguaçu no próximo jogo, mas vai ser com muita dificuldade, porque o Nova Iguaçu, assim, tudo bem que eles não é um super time, mas eles também não são bobos. Eles são um time muito arrumadinho, muito encaixadinho, cada um sabe o que tem que fazer, estão bem treinados e são um time bem rápido, tá? Assim, o Vasco ontem escapou de uma goleada, porque até ali os 15, 20 minutos do segundo tempo, praticamente só deu Nova Iguaçu. Os 10 primeiros, 15 primeiros minutos do jogo foi relativamente equilibrado, mas depois, até os 20 minutos do segundo tempo, só deu Nova Iguaçu. E nesse tempo que só deu o Nova Iguaçu poderia ter feito pelo menos mais uns 3 ou 4 gols, e não seria exagero. Isso aí, Vascaíno e Vascaína. Valeu pela presença de vocês aqui. Até o nosso próximo vídeo.